O assunto é controle de recursos, um sistema maligno aonde a gente é subjugado desde quando começou a raça humana. Fomos subjugados por esse sistema maligno de controle de recursos. No início das civilizações, os povos se concentravam apenas mais na Mesopotâmia. E ali explorava os recursos, ali havia o controle de recursos. A gente vê desde esse início de civilização um controle nas riquezas do mundo, em que havia uma pirâmide, havia uma hierarquia social e os grandes, começava pelos reis, eles tinham mais recursos, eles eram donos de tudo. E uma comparação é que, mesmo nessa época, não tendo os bens materiais evoluído que temos hoje, mas tinha bens como, por exemplo, o cavalo. O cavalo apenas os ricos tinham, ou seja, não deixavam os cavalos se procriarem para que todos tivessem um cavalo e não deixavam cortar madeira suficiente para que todos tivessem carroças para andar de carroças junto com seus cavalos. Então, sinônimo de riqueza no passado era quem tinha um cavalo, quem tinha uma carroça. E a gente vê depois que esse sistema maligno deixa os povos se espalharem um pouco pelo crescente fértil e sempre nesse controle social em que os reis e famílias poderosas tinham o controle e tinham e eram os únicos donos dos grandes recursos das terras em que eles passavam. E quando se achava que estava se acabando os recursos ali, os povos iam se espalhando mais. Era como que se alguém fosse controlando esse movimento de povos. E depois foi começando na Europa as pessoas a se multiplicar na Europa. E lá no século XV veio a historinha do Cristóvão Colombo descobrindo as Américas, mas alguém deixando as pessoas se espalhar por mais lugares e explorar mais recursos. É como que desde o início tivemos esse controle de recurso. Desde o início não deixaram que todos tivessem cavalos, que todos tivessem suas carroças, que todos tivessem um barco, que todos tivessem o que é de direito, é de justiça, que todos tenham o que quer. Mas sempre teve a parte aristocrata e a parte plebeia. E eu vou falar da questão. Os ateus falam que a culpa é de Deus, que se existisse realmente Deus no mundo, Deus não deixaria haver a fome. Mas os ateus falam essas coisas porque eles não leem a Bíblia. O que a Bíblia nos mostra é um Deus que, para dar a um povo um lugar, mandou eles invadir e tomar.
Então, se ele mandou esse povo invadir e tomar, é porque não era de Deus esse lugar. Teve que ser tomado. Então, Deus não possuía nada. Porque se fosse dele, ele chegaria lá, falava assim, com licença, vão mais para lá, que aqui agora é dos judeus. Não era dele, ele teve que mandar tomar. Se não era dele, de quem era então? A gente vê na história que o mundo sempre pertenceu ao maligno. O maligno sempre controlou essa hierarquia social, sempre controlou os recursos. Esse meio de controle é como, sabe o quê? É como que uma premiação, um galardão aos maiores assassinos do mundo. Se eu piso, se eu estou no controle de pessoas, eu tenho os recursos. Se eu estou nas partes mais altas dessa pirâmide, dessa hierarquia social, porque eu estou controlando um monte de pessoas, ou eu tive que passar por cima de muitas pessoas. Então eu sou um assassino, eu sou um derramador de sangue para isso. E a gente vê na história, a história dos reis, a gente vê na história da aristocracia, isso, os aristocratas, os reis, matando e passando por cima de muitos para que eles fossem os detentores dos recursos daquela época. E voltando para a questão de Deus possuir algo, essa questão dos ateus alegar que a culpa é de Deus. Então Deus não possuía nenhuma terra, nada nesse mundo. Ele teve que mandar o povo entrar numa terra e tomar. E quando Deus se torna carne, ele não tinha nada. Ele se torna carne numa família que não tinha em suas mãos sangue, porque as famílias poderosas, todas as famílias poderosas têm em suas mãos sangue, porque tem que passar por cima de muitos para possuir. E Deus numa família pobre, plebeia, Jesus Cristo, ele quando começa, ele teve que ficar quieto e calado até o momento em que ele tinha que falar. Quando ele começa a falar no meio desse sistema maligno que a gente vive e que Cristo vivia, quando ele começa a falar, Satanás não deixou muito tempo ele falar. Logo mataram, porque ele trazia a verdade, e a verdade nunca existiu no mundo. Então, logo tratou de matar ele e calar ele. Mas ele deixou discípulos, e ele deu poderes para os discípulos para continuar, que eram os apóstolos. E Satanás tratou de, em pouco tempo, destruir, acabar com os discípulos, acabar com os apóstolos. Então a gente vê que o maligno sempre esteve no controle e não queria o cristianismo no mundo, não queria a verdade no mundo, não queria essa separação, não queria um povo sendo cristão e tendo de outro lado o povo dele. O que era no passado, ele queria preservar, que é sempre e todos estarem sob as ordens, o sistema do maligno. E a gente vê que Satanás mandou, na época dos apóstolos, a gente vê nas escrituras, Satanás mandava pessoas falarem heresias, pessoas negarem a Cristo, pessoas criar mentiras contra os apóstolos, pessoas quererem destruir o ensinamento
que havia no momento, que era um ensinamento de Cristo, um ensinamento de um início de uma religião cristã. E quando os apóstolos morrem, a gente vê a gente vê começando inúmeras tendências religiosas e ver também começando inúmeros líderes a pregar heresias e a distorcer o que Cristo falou e o que os apóstolos ensinaram. E, e isso se e isso foi andando ao decorrer dos anos, e só no século III, quando o maligno viu que todo aquele ensinamento de Cristo e todos os ensinamentos dos apóstolos já estava corrompido, então Satanás aceita o cristianismo deturpado. Então, quando foi aceito o cristianismo no mundo, é porque já estava deturpado, já não era mais cristianismo. Então, Satanás cuidou de destruir o ensino verdadeiro, a palavra verdadeira, a verdade. Quando ele viu que a verdade, toda a verdade estava destruída, aí ele falou: agora pode. Então, o que se seguiu do século III para cá é uma mentira. Ensinos deturpados, ensinos alterados. Mas não é alteração de escritura, mas sim alteração de ideias. As ideias foram confusas. Os ensinos, os pensamentos de época tratou de deixar as ideias cristãs confusas. E o que se segue hoje é ideias cristãs confusas. É tradição cristã confusas. Então Satanás deixa. Por que vai proibir? Porque ele vai continuar a proibir e perseguir o que é confuso, o que não é mais o certo, o verdadeiro. Então, estar dentro do sistema. Entrou, conseguiu, o cristianismo, ele conseguiu deixar o cristianismo dentro do sistema. Ele alterou. Ele e os seus discípulos, né, pessoas que ele enviou para alterar a verdade. Então a gente vê um sistema maligno onde a produção é só o suficiente para premiar galardão dos maiores assassinos. Eu quero até citar exemplo hoje. A gente tem recurso, a gente tem metal suficiente para que todos tenham 2 carros em sua garagem e 2 motos. Mas a gente sabe que não é todos que têm. É só alguns que é premiado com isso. Então eu sou preciso, necessário que para que eu tenha essas coisas, eu entre nesse mundo, nesse sistema, e eu lute no meio desse sistema, e a gente vê que a luta é desonesta, e a gente vê que a luta é desprezível, porque aonde você está lutando no meio desse sistema para que você ganhe algo, sempre tem gente querendo passar por cima de você, sempre tem gente mentindo sobre você, e não sempre tem pessoas que têm inveja de você e não deixa você crescer. Em todos os meios desse sistema tem essas pessoas, e essas pessoas elas sempre conseguem estar no topo da pirâmide, sempre conseguem estar no topo da hierarquia, porque eles têm sangue nas mãos. Com as mentiras deles e com as artimanhas deles, eles conseguem sempre
estar à frente de muitos. E assim eles têm as suas premiações. Satanás gosta dessas pessoas e dá suas premiações. E esses recursos naturais que a gente tem, Satanás não deixa que seja distribuído para todos, mas apenas eu quero que vocês entendam o meu raciocínio, que o meu raciocínio é esse, que Satanás está no controle de todo o recurso e ele deixa que apenas, vamos dizer, poucos carros importados sejam feitos, porque já tem pessoas lutando, manchando as mãos de sangue para aqueles carros, poucos carros importados. E aqueles carros popular aqueles de hierarquia menor que estão manchando também suas mãos de sangue com alguns, não conseguem com muitos, porque aqueles que conseguem com muitos têm os carros importados. Os que têm carros populares mancham as suas mãos de sangue com um pouco. E os meios para se conseguir os bens, a gente vê na história dos reis, da aristocracia e na história de hoje, que as pessoas matam para isso, as pessoas fazem acordos políticos, as pessoas têm benefícios, conseguem benefícios políticos, conseguem apoios políticos para suas empresas, seus negócios, e assim vão prosperando. No meio da política, é no meio do roubo, é no meio do assassinato, porque matam para possuir as coisas. Então, é isso. Querem um grande exemplo? É a produção de alimento no mundo. A gente sabe, todos sabemos, que o mundo tem terra suficiente para que todos tenham uma mesa farta. Mas só alguns têm a mesa farta, alguns se fartam e outros não têm nada, porque Satanás não deixa fazer alimento para todo mundo. É só aqueles que estão matando, roubando, que estão fazendo, que estão manchando suas mãos de sangue, que tem as mesas fartas. É uma premiação de Satanás. E ali Satanás vai vendo e vai se orgulhando de seus filhos. Mas, assim, eu, como cristão, não é querendo ser hipócrita se minha mesa é farta, se eu tenho o necessário. A grande questão, e quero que vocês notem isso, é o sistema. É o sistema maligno. O que eu estou fazendo agora como cristão é denunciando o sistema maligno, é falando mal contra o sistema maligno e falando, isso tem que acabar. Esse controle de Satanás no mundo tem que acabar. Acabando, vai ter 2 carros para todo mundo, 2 motos para todo mundo, casa para todo mundo e vai ter alimento para todo mundo suficiente. Acabando o controle de Satanás, esse controle de recurso, vai ter tudo para todo mundo. Porque a gente sabe que a Terra tem espaço para todo mundo e tem espaço para produzir alimento para todo mundo e tem recurso suficiente para todo mundo. Porque ainda continuam colocando como deuses, como grandes pessoas, esses grandes ricos do mundo? Se eles são grandes assassinos. A gente vê tempos de eleições e governos e mais governos sempre
se reelegendo, se elegendo, mas a gente vê que esses governos, eles continuam no sistema maligno. Eles não querem mudar esse sistema maligno. A premiação, os recursos é apenas daqueles que têm mais coragem de sujar suas mãos de sangue. Mas o grande problema hoje, e a gente está passando por um reinado diferente, e eu venho falando nos meus vídeos anteriores sobre esse reinado diferente que a gente está vivendo, é que os governantes, além de quererem continuar o que sempre foi esse sistema maligno, agora eles estão renovando. O Satanás quer um controle maior. Eles estão criando meios para acabar com o livre-arbítrio de todo mundo. E o controle social que se tinha antes e se tem hoje está aumentando para um controle pessoal. O Estado e o maligno adentraram para um controle pessoal. O direito pessoal está começando a ser negado. Então a gente está aguardando Cristo vir, nós cristãos estamos aguardando Cristo vir e começar o seu reinado de 1000 anos. E só assim vai ter uma justiça e só assim a gente vai ter um rei justo, e é nesse rei que eu estou votando. Porque a política de hoje, os governantes de hoje têm mãos manchadas de sangue. Essas pessoas, eu não tenho nada com eles, não estou votando neles. E eles não querem mudar esse sistema maligno. Então, eu estou votando em Cristo. E ele vai ser eleito. Amém.